Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 21 de janeiro de 2025, quarta-feira à noite, são aproximadamente 11h43. Começando aqui pelo calendário econômico, nós não tivemos nenhum evento importante lá nos Estados Unidos, ao que tange dados econômicos. Tivemos apenas a presença de Donald Trump em Davos, referente ao Congresso do Fórum Econômico Mundial, onde os principais líderes do planeta, dentre empresários, pessoas influentes, né, de grande importância no mundo dos negócios, né, discursaram a respeito da economia global como um todo, as projeções, né, e o que teremos daqui em diante. Tivemos também, pessoal, uma grande reviravolta ao longo do dia, bastante volume adentrando nos mercados, né? Começamos principalmente com o Bitcoin tendo ali uma ligeira recuperação pela manhã, posteriormente uma queda acentuada e no período da tarde, após o anúncio de Donald Trump via plataforma X, referente ao declínio de novas tarifas encaminhadas à Europa, ao que tange a aquisição da Groenlândia, né? Segundo o governo norte-americano, a Groenlândia é um país de extrema importância pela defesa da soberania dos Estados Unidos. Então, temos, né, alguns países, principalmente integrantes da OTAN, que ainda estão relutantes, né, simplesmente em ceder esse território para os Estados Unidos, né, principalmente a Dinamarca, que é o representante momentâneo deste país. Então, tivemos o declínio, né, dessas tarifas adicionais, isso acabou trazendo aí um certo otimismo para os mercados, né? Então, houve uma reviravolta bastante acentuada, mas dentro daquilo que nós esperávamos, né, pessoal? A batalha ali próxima da região do nosso suporte diagonal, então tínhamos, né, que acompanhar justamente aquela região, porque sabíamos, né, do potencial conflito de interesses, sejam para os vendedores, né, que poderiam conquistar a confirmação de rompimento e de fato buscar níveis inferiores, ou seja, para os compradores em tentarem recuperar, né, um nível acima da marcação, justamente para que tenhamos, né, um respiro e uma certa melhora no cenário diante do que foi aí para nós os últimos 5, 6 dias. Então, pessoal, vindo aqui para as três principais bolsas, tivemos um dia bastante positivo, né, com um alívio em relação às tarifas, né? Donald Trump acabou recuando, trazendo para nós uma certa trégua, mas é sempre importante estarmos de olhos abertos, porque a gente sabe que pode mudar da noite para o dia e isso, né, vai impactar diretamente aqui os mercados e também o mercado cripto. Então, o S&P fechou com alta de 1,16, Dow Jones alta de 1,21 e Nasdaq uma alta de 1,18. Pessoal, vindo para o Bitcoin no diário, tivemos uma alta aí de aproximadamente 1,15%. Neste momento, para nós aqui, o preço é mercado 90.032 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são aí, pessoal, as perspectivas, as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí um ponto de decisão nessa região. Nós sabíamos que aqui seria o divisor de águas, né? Seja pelo lado dos compradores, ao que tange um respiro, né? Uma possibilidade de reação em virtude da amplitude de queda dos últimos dias, ou de fato seria, né, o grande finale, a confirmação de rompimento por parte dos vendedores, e aí seria um Deus nos acuda. A gente precisa agradecer Donald Trump, né, por essa mudança de postura, porque sim, a geopolítica interferiu diretamente nos mercados e isso reflete bastante, inclusive após
a saída da nota postada na rede social. Então, pessoal, quando a gente reduz o tempo gráfico para 4 horas, a gente vê que o embate foi bastante grande aqui na nossa marcação. Tivemos aí uma tentativa de rompimento apenas com um candlestick fechando abaixo, nós utilizamos dois. Posteriormente, veio os compradores querendo a manutenção do preço acima, ou seja, a anulação. Posteriormente, pessoal, o preço continuou acima, mas o candlestick veio com prevalência de volume vendedor, então anula também, sem confirmação. Posteriormente, pessoal, fechou abaixo, porém tivemos um candlestick apenas fechando abaixo, porque o seguinte veio novamente com preço acima. E aí, pessoal, nós tivemos dois candlesticks fechando acima da região. Aí sim, a gente pode até caracterizar que ambos, são candlesticks que possuem padrões de força, né, pessoal? A gente identifica inclusive pela apresentação de volume, né, de ambos os candlesticks, um fechamento acima. E aí estamos, né, com os compradores tentando a manutenção, justamente, né, o que poderá induzir os compradores a buscarem níveis superiores de preço. É isso mesmo, pessoal, que parece. Nós teremos aí uma reação em virtude do que foi o dia de hoje. E quando a gente reduz, aliás, aumenta o tempo gráfico para o diário, a gente percebe que o volume comprador, pessoal, do dia de hoje superou o volume de venda do dia anterior, ou seja, terça-feira, ontem. Então isso é um ponto muito positivo. A gente vê um certo equilíbrio das forças, né? Pelo sombreamento dos pavis aqui, pessoal, tanto pelo lado dos vendedores quanto pelos compradores, mas no geral prevaleceu o volume de compra. Então os compradores foram mais atuantes do dia de hoje, isso é um ponto fundamental para a nossa análise. Outro ponto importante, a gente não pode menosprezar que foi o dia de hoje e a gente vai fazer uma atualização, pessoal. Só que partindo da premissa de que esse fundo aqui torna-se mais importante do que esse e a gente faz um novo sequenciamento, uma nova referência aí de fundos, tá? A gente puxa aqui para a mínima do dia de hoje e a gente sabe que nós temos um grande potencial conflito de interesse, pessoal, na abertura e fechamento, aliás, na abertura e a mínima do dia de hoje. Então a região aí dos 88.360 aproximadamente, 88.400 até a região dos 87.200. Essa região aqui, pessoal, ela está conflitada, tá? Pelo lado dos compradores. Eu não sei de fato se teremos, né, o ímpeto de conseguir já uma movimentação verticalizada nas próximas horas. Talvez seja mais prudente, né, os vendedores tentarem empurrar o preço novamente aqui para essa região e aí a partir daqui os compradores poderão começar a atuar ao que tange buscar aí níveis superiores, tá, pessoal? Então muito atento aqui, região de abertura do dia de hoje, né, inclusive aí de terça-feira também, até a mínima do dia de hoje, essa região muito conflitada. Acredito que os compradores irão atuar a partir desse ponto e aí poderemos ter uma busca por níveis superiores, talvez como primeiro objetivo, pessoal, região da média de 20 períodos aqui para nós no diário, próximo aqui do 91.730. Lembrando que é uma média flutuante, ao longo das horas ela vai se autocorrigindo, então é imprescindível que você acompanhe juntamente para ver a correção dessa média. Neste momento, para nós, aponta aqui a este nível de preço. Talvez faça bastante sentido a gente buscar este nível, né, a partir do momento da reação dos compradores aqui nessa região mencionada para vocês. Outro ponto importante, vamos dar uma analisada na média. A gente tem já a proximidade aqui dos 91 também, pelo lado dos
vendedores, pessoal, talvez a gente tenha esse embate, né, entre os 91 e 91.700, a proximidade das duas médias, tanto no diário quanto tempo gráfico de 4 horas. Então aqui torna-se um ponto bastante conflitado também, aí pelo lado dos vendedores, e é imprescindível, né, que a gente consiga ganhar esse terreno aqui, apresentando evidências e condicionantes positivas, né, pessoal? Volume, estrutura de preço ascendente, candlestick com padrão de força, para a gente, né, almejar ou até mesmo sonhar com a possibilidade de aproximação aqui dos 94.250. Então, isso é uma real possibilidade. Então, vamos por partes, né? Trabalhando com alvos que estão mais próximos, mas a gente já tem aí as marcações como referência. Lembrando que são pontos importantes de análise, né? Justamente a partir desses pontos a gente consegue ter o domínio, né? Ou pelo menos uma maior clareza das possibilidades aí de movimentação do preço. Então, pessoal, basicamente é isso. Esses caras colocaram aparentemente um freio, né, nessa movimentação descendente do preço. Eu acredito, né, plenamente que eles tentarão uma eventual reação. Acho que dificilmente eles vão deixar o preço varar direto aqui, pessoal. Não faz muito sentido. É muito dinheiro colocado na mesa simplesmente para entregar assim de bandeja. Mesmo que não haja aí, né, a possibilidade de aproximação, seja aqui na média de 20 períodos no diário, ou até mesmo ali na região próxima dos 91, em alusão ao tempo gráfico de 4 horas, para mim não faz sentido a gente perder assim tão facilmente. Prevejo um embate aqui nessa região e é óbvio que as próximas evidências serão colocadas e a gente vai analisar justamente para tentarmos identificar, né, as possibilidades, né, que é a nossa missão, tentar antecipar a movimentação do preço, trazendo para vocês aqui em primeira mão. Então é isso, pessoal. Foi até interessante a gente atualizar essa marcação, até porque nós não tínhamos, né, grandes referências mais abaixo. Talvez seria até necessário a gente trazer de volta esse suporte aqui do passado, né, fazendo alusão a essa tripla retração aqui, né, onde tivemos em meados aí de novembro, né, primeira retração. Poderíamos até utilizar isso futuramente, mas diante do que foi o cenário de hoje, né, o que foi apresentado aqui de formação de candlestick, a gente já fica um pouco mais tranquilo e vamos acompanhar, pessoal, essa região aqui. Muito cuidado aí para quem está pensando em vender, pelo menos neste primeiro momento. É óbvio, né, pessoal, que havendo a reação aqui e posteriormente na análise de amanhã a gente identificar a ausência de fatores importantes, né, que justamente possam nos trazer uma maior clareza de que os compradores irão, né, de fato, buscar níveis superiores, a gente vai trazer para vocês também, mas acho que temos tudo aí para uma reação a partir desse ponto e vamos ver qual será a amplitude dessa reação, trabalhando com alvos próximos, né, e posteriormente a gente tenta definir quais serão, os próximos alvos ou referência para acompanhamento. Fechado, pessoal. Então, acho que no gráfico é isso. A atualização foi feita aqui. Os pontos importantes, né? Bastante explícito aqui para todos os alvos, o cenário, né? E acho que é isso. Vamos acompanhar juntamente, ver se no livro a gente identifica alguma coisa de relevância. É... Bom, pessoal, aqui pelo lado dos compradores, ó, um livro bem pulverizado, zero acumulação, um pouco mais de acumulação só nos 87, quase 7 milhões de dólares. 87, pessoal, já está bem próximo aqui da mínima do dia de hoje, então faz sentido sim, porque nós sabemos que o conflito de interesse ele está entre a abertura e a mínima do dia de hoje. Então toda essa região aqui, pessoal, ela está conflitada.
Mais abaixo, bem diluído também. E pelo lado dos vendedores, a mesma coisa. O livro pulverizado, pessoal. Totalmente diluído. A acumulação maior somente a partir dos 98, pessoal. Aí sim tem bastante dinheiro posicionado, tá? A gente fazendo uma continha de bar aí até os 100 mil são pouco mais de 50 milhões de dólares posicionados. Total sentido também porque próximo aqui da nossa resistência, né, a nossa barreira imposta, né, diante dos últimos acontecimentos, da acumulação de lotes, da virada de centena, enfim. Então, total sentido também. E é isso, pessoal. Porém, o que a gente percebe no livro é que os níveis mais abaixo, eles estão diluídos, ou seja, isso aqui facilita e muito a vida dos compradores, né? Uma eventual movimentação ascendente. Então, limpar esses lotes aqui, pessoal. Melzinho na chupeta, missão fácil aí para os compradores, cenário totalmente perfeito, né? Vamos ver se, obviamente, o mercado vir buscar a nossa região. A partir daqui a gente consegue, né, iniciar essa movimentação, limpar esse livro e quem sabe atingir os nossos dois objetivos, que é tanto a média no diário quanto no tempo gráfico de 4 horas. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço novamente sua presença aqui comigo. E se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.